Tudo bem? Meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear. Esse é mais um trecho do webinar O papel da medicina nuclear na epilepsia, onde o colega médico nuclear, Bruno Guini, faz a sua apresentação. Para assistir o webinar completo, clique no link abaixo na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima. Eu quero chamar agora o Dr. Bruno Guini, Dr. Bruno Guini, médico nuclear, integrante do Grupo de Neurologia de Goiânia, especialista em SPM pelo Wellcome Center for Human Neuroimaging de Londres. Dr. Bruno Guini, a palavra é sua. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder falar ao lado da doutora Paula, do Dr. Vladimir, e também, ao ver tantos colegas médicos nucleares ilustres, poder passar a minha experiência a eles. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Queria agradecer aos patrocinadores, a RPH, a Siemens, a Nucleares, a comissão organizadora, feita pela Núcleos, e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Bem, conforme foi dito, eu faço parte do Instituto de Neurologia de Goiânia, da equipe de epilepsia de lá. É uma equipe multiprofissional, o Instituto existe há quase 50 anos, eu sou uma pequena parte dessa equipe que trabalha na investigação e no tratamento da epilepsia. A gente é encabeçado pelo Dr. Francisco Arruda e dentre essas diferentes especialidades, a neurocirurgia está aqui representada hoje pelo Dr. Vladimir. Bem, então, a medicina nuclear não é usada como diagnóstico primário na epilepsia e também não é usada em epilepsia de início recente. Porém, em torno de 1/4 dos pacientes não responde ao tratamento medicamentoso e, para esses, a cirurgia é uma técnica eficaz de tratamento. E a localização do foco epileptogênico é vital para o sucesso cirúrgico, que é o controle das crises. Naturalmente, a primeira investigação é feita através da ressonância, da eletrofisiologia e dos dados clínicos. Só que, desse 1/4 de pacientes, 20 a 50% não apresenta lesão estrutural na ressonância. Outros pacientes podem ter mais de uma lesão e ainda haver achados discordantes da eletrofisiologia com a ressonância e com os dados clínicos. E, nesses casos, a medicina nuclear pode ajudar. Esse slide, principalmente para quem não é médico nuclear e está presente, são duas técnicas que a gente usa, né, para fazer as imagens da medicina nuclear. O PET, a tomografia por emissão de pósitron, basicamente um átomo decai e libera um pósitron, que é como se fosse um elétron com carga positiva, ele vai se aniquilar e emitir 2 raios gama. Esses gamas são detectados por um anel de detectores, que o aparelho é esse como está na foto aqui. E esse sinal vai ser mandado para o computador. Já o SPECT, a tomografia por emissão de pósitrons, por emissão de fóton único, então existe uma emissão desse fóton a partir do núcleo do átomo e um detector. Na maioria dos casos, hoje em dia, a gente tem 2 detectores que giram ao redor do corpo do paciente para fazer a imagem de SPECT. Bem, devido a essas características diferentes, os traçadores de PET, eles têm uma meia-vida menor, e de SPECT uma meia-vida maior. E isso acaba interferindo no método em si. Então, o PET tem uma resolução espacial melhor e uma maior sensibilidade. E ele é feito através da administração do FDG, da glicose marcada com flúor. O que a gente vai ver é o consumo de glicose no cérebro. No período interictal, a gente enxerga, ou a gente pretende enxergar, uma área de hipometabolismo. Esse hipometabolismo no foco epileptogênico ocorre por perda neuronal e por redução na densidade sináptica. A intensidade e a extensão desse hipometabolismo estão associados à duração, à frequência e à gravidade das crises. Dos problemas, por assim dizer, da glicose é que o nosso achado ele tem uma extensão maior do que o foco epileptogênico em si. Então, mesmo numa epilepsia de lobo temporal, na região mesial, a gente pode ver um hipometabolismo no neocórtex. Já o SPECT, ele tem uma melhor resolução temporal e uma melhor determinação da extensão desse foco epileptogênico. O traçador é o ECD marcado com tecnésio 99 metastável. O tecnésio tem uma meia-vida de 6 horas. Então, isso permite a gente fazer estudos ictais. E o que o ECD vai nos mostrar é o fluxo sanguíneo, que depende da ativação elétrica dos neurônios. No estudo interictal,
esse fluxo sanguíneo ele pode estar normal ou reduzido. Mas no estudo ictal tem um aumento de até 300% do fluxo sanguíneo. Então, durante o estudo ictal, a gente vê uma área de hiperperfusão e no estudo interictal, uma área de hipoperfusão. É importante ter em mente que perfusão e metabolismo não são os mesmos processos, mas eles estão correlacionados fisio e patologicamente. Os dois métodos podem mostrar anormalidades em regiões que ainda não têm alteração estrutural, mas podem vir a apresentar. E mesmo resultados dos exames que não localizem precisamente o foco pleptogênico, eles podem lateralizar, guiando assim outros métodos, como por exemplo, eletrodos subdurais. Aqui, esse é um slide em homenagem ao pessoal da antiga, da Unicamp, que a gente já fazia esse exame em 1900, na década de 90. Tá? Então, o primeiro tipo de análise que surgiu foi a análise visual. A gente processava os cérebros do estudo ictal e do estudo interictal manualmente, tentava alinhá-los de forma que eles ficassem no mesmo plano, e assim a gente comparava o interictal com o ictal. Nesse caso, a gente pode ver uma hiperperfusão evidente no neocórtex, na região temporal lateral esquerda, tá? E um discreto hipofluxo nessa mesma região, tá? No estudo interictal. Aqui no corte coronal talvez fique mais evidente. Então, isso era feito de maneira manual, e a análise subjetiva e visual, e o que a gente pode ver também é que ao redor, no estudo ictal, ao redor da área de hiperperfusão, a gente tem áreas de hipoperfusão. Essas áreas elas podem ser por roubo, por um aumento do fluxo sanguíneo no ictus, e também por uma inibição, né, uma zona inibitória para que não se propague a crise. Diferentes estudos mostram diferentes sensibilidades, porque a gente não tem um método só. E a própria doença não é uma doença só. A gente tem PET interictal, naturalmente, SPECT interictal, SPECT ictal, e a gente tem análises matemáticas, a gente vai discutir isso mais para frente, e também a gente pode ter epilepsia temporal, extratemporal, frontal, e por aí vai. Então, por isso esses números variam tanto de acordo com os estudos, tá? Então, o critério de seleção do estudo e a técnica empregada é que acaba influenciando. E também a população, crianças e adultos. A esclerose mesial temporal é mais comum em adultos, a displasia cortical é mais comum em crianças. E em crianças, o hipermetabolismo ele é menos frequente do que em adultos, mas também as crianças costumam apresentar ressonância normal. Então, o PET pode ser útil nessa população, mesmo com uma sensibilidade menor do que em adultos. Como eu disse, a epilepsia temporal, a sensibilidade é maior do que na extratemporal, e esses diferentes métodos que a gente vai falar um pouquinho nos slides seguintes. Bem, então, o primeiro método é a análise visual, conforme eu já apresentei aquele slide bem antigo. Aqui a gente tem um PET interictal, naturalmente. Então, aqui as imagens do metabolismo, a gente vê um hipometabolismo difuso no lobo temporal direito, principalmente na região mesial. A correlação é feita e aqui a soma do PET-CT. Esse era um paciente com crises há 5 anos, que ficaram mais acentuadas há 2 anos, que mesmo com medicação anticonvulsivante, ele continuava apresentando crises. Em seguida, esse é o primeiro modelo matemático que a gente pode aplicar, que é o realinhamento. O cérebro foi dividido no sistema de coordenadas por Talleyrand em 1966 ou 67. Então, existem diferentes softwares que vão alinhar os métodos de imagem cerebral, tanto o SPECT, quanto o PET, quanto a ressonância, dentro do sistema de coordenadas. Então, aquele alinhamento que a gente viu sendo feito manual naqueles primeiros slides, agora ele é feito automaticamente e matematicamente. Então, no estudo ictal, com uma área de hiperperfusão, a gente consegue saber, através da triangulação, exatamente onde essa área de triangulação está no estudo interictal, para ver se existe uma hipoperfusão ou não, ou um hipometabolismo, o que for. Além disso, essa localização permite a gente determinar com mais precisão, embora essas imagens não tenham uma resolução anatômica muito boa,
em que região do cérebro está localizado esse foco. Então, esse realinhamento matemático já permitiu comparar esses dois estudos, né? O estudo ictal com o interictal. Porque, no fundo, o que a gente está vendo são matrizes. A perfusão cerebral é uma matriz, e a gente está comparando duas matrizes. Então, se a gente está comparando duas matrizes que estão na mesma posição, a gente pode fazer uma conta simples, que é a subtração, né? A gente pega a matriz do ictal, subtrai da matriz do interictal, e a gente obtém esse gráfico, essas imagens são imagens de subtração, mostrando onde tem perfusão maior. Nesse caso, no temporal mesial esquerdo. Tá? A gente avaliando aqui na imagem subjetiva, a gente consegue ver, mas a análise da subtração já auxilia isso bastante. E essa análise estatística ela pode ir muito para frente, que é o caso do SPM. O SPM ele tem diferentes tipos de comparação populacional. Então, a gente vai comparar ou a perfusão ou o metabolismo pelo PET de um indivíduo com uma população normal. Então, esse é aquele caso, aquele mesmo caso, masculino, 61 anos, aplicando o SPM, a gente vê a extensão das áreas de hipometabolismo no estudo de PET dele. Embora a gente consiga ver na análise visual, nem sempre isso é tão evidente e o SPM pode nos ajudar. Esse é um outro caso de uma mulher de 64 anos, com história prévia de crises de ausência, e essas crises foram ficando mais recorrentes. A ressonância mostrava esclerose hipocampal à esquerda, mas o eletroencéfalo mostrava uma disfunção córtico-subcortical difusa. Então, não conseguimos lateralizar bem. De novo, foi feito o PET e a análise de SPM mostrando as áreas de hipometabolismo temporal esquerdo, concordando com a ressonância. Um achado que eu gosto de chamar a atenção aqui é um achado secundário, que não é direto, não é primário no foco epileptogênico. O hipometabolismo do tálamo, ipsilateral ao foco epileptogênico. Olhem como o tálamo está com um hipometabolismo muito acentuado, o tálamo esquerdo, e isso é um indicativo indireto de lateralização. O SPM ele pode ser usado não só para as áreas de hipometabolismo, mas também para as áreas de hiperperfusão, ou hipermetabolismo. Então, esse é um estudo ictal, mostrando uma área focal de hipermetabolismo bastante significativa, que foi correlacionado com esse modelo de ressonância normal. Essa não é a ressonância da paciente. Então, essa área de hipermetabolismo, a gente pode fazer uma reconstrução a partir da fusão, mostrando exatamente onde se localiza a área de hiperperfusão, no caso. Bom, esse é um outro caso clínico, um paciente de 41 anos, sexo masculino, de Manaus. Ele veio para avaliação aqui em Goiânia, aos 16 anos ele teve uma convulsão, foi tratado com Gardenal por alguns anos. Em 2006, nova convulsão e veio repetindo a cada 4 a 6 meses, durante o sono, na vigência de Gardenal. Em 2015, ele teve 14 crises, 14 episódios seguidos, com grande agitação psicomotora. Desde então, ele desenvolveu outros tipos de crise. Ausências, que fica fora de si brevemente, aparecem escotomas cintilantes, principalmente se exposto à luz forte, isso sugere região occipital, convulsões com desvio conjugado para a esquerda. Esse ano, ele está de 2020 agora, né, isso é de outubro de 2020, ele estava tendo crise todos os dias, mais as ausências. Fora das crises, vida normal, mas não tolera aglomerações, barulho e nervosismo costumava provocar crises. Estava em uso de fenobarbital, valproato, clonazepam, etc. Exame neurológico feito pelo Dr. Sebastião, normal. Análise neuropsiquiátrica feita pelo Dr. Paulo Maurício, sem alterações. E análise neuropsicológica feita pela Thelma, pela psicóloga Thelma, um déficit funcional bitemporal sem lado predominante. Portanto, o que a gente tem até agora é um déficit funcional bilateral da avaliação neuropsicológica. O vídeo EEG, ele foi submetido ao vídeo EEG, mostrava anormalidades interictais com ondas Sharp lentas, muito frequentes, e atividade delta rítmica à direita. Marcante fenômeno de Gottman, que eu não sei o que é, depois eu vou perguntar para a doutora Paula. E das crises, foram registradas 8 crises focais, disperceptivas motoras com automatismos, 5 delas, porém, bilaterais tônico-clônicas.
apenas uma com possível início sobre a região temporal direita, as demais sem possibilidade de determinação do local ou do lado de início. E a ressonância do paciente normal. Então, resumindo o que a gente tinha até agora, semiologia occipital direita, o estudo interictal temporal direito, o estudo ictal duvidoso, né, o vídeo EG para temporal direito, a análise neuropsicológica temporal bilateral e sem alteração à ressonância. Então, não dava para concluir exatamente onde que era o foco desse paciente, e aí é que entra o papel da medicina nuclear, não são os exames primários. Então, foi feito um PET-CT para depois a gente rediscutir. Esse é o PET-CT do paciente. No começo era um pouco difícil de ver essa alteração. O SPM ajudou a localizar bem como temporal direita, confirmando o achado do interictal no eletroencefalograma. Tá? Essas imagens, então, são correlacionadas do PET, do SPM sobre o PET, e aqui a gente tem a ressonância do paciente, a ressonância com o SPM, a ressonância com o PET e a ressonância com o PET e o SPM. Então, essa correlação é importante e ajuda entre todos os métodos para a gente não avaliar o PET puramente e simplesmente com análise visual. A reconstrução tridimensional da ressonância do próprio paciente, mostrando a lesão. Naturalmente, esse achado é um achado difuso, porque é assim que o PET é. Né? A extensão do hipometabolismo, como eu já disse antes, é maior do que o foco epileptogênico. Esse é um outro caso, agora, com um processamento matemático mais profundo, por assim dizer, onde a gente faz o SPM, a subtração e a correlação com a ressonância magnética. É isso que o Syscom faz, basicamente. Então, o que a gente tem aqui é um estudo ictal com SPM, mostrando uma área duvidosa de hiperperfusão frontal esquerda, e aqui o estudo interictal. Então, a análise desses dois não permitia chegar a uma conclusão. Quando a gente fez a subtração do ictal menos o interictal, achamos uma área de diferença bem mesial. Tá? E quando a gente aplicou o SPM ao interictal, essa área triangulada, elas se correlacionaram. E agora, quando a gente volta para a análise subjetiva do interictal nessa área, a gente consegue enxergar uma área de hipometabolismo, de hipoperfusão aqui na região mesial, que não tem correspondência na perfusão, no ictal, porque a perfusão no estudo ictal chegou ao normal. Então, isso mostra a importância de analisar conjuntamente o ictal, o interictal, o SPM e a subtração dos dois. Esse paciente também fez a correlação com a ressonância, que não mostrava alteração nessa região. Assim, isso é um achado que está descrito na literatura. A análise do SPM nesse PET mostrava, numa criança com epilepsia intratável, com ressonância normal também, e alterações generalizadas ao eletroencefalograma. Então, esse tipo de alteração costuma causar alterações generalizadas no eletroencéfalo e não localizatórias. Tá? E nesse caso também o SPM mostrou a área de hipometabolismo ao PET, coincidentemente numa região muito próxima. Tá? As generalizadas costumam se apresentar assim. Bom, essa é uma revisão do American Journal of Radiology, que saiu agora em março de 2001, e eles reforçam nessa região a importância das quantificações. Então, vou ler um pouquinho do texto para a gente ter uma ideia disso. Eles afirmam que essas técnicas de quantificação devem ser usadas. As áreas de hiperperfusão obtidas pela análise de subtração do espectro interictal, normalizadas e subtraídas das imagens ictais, devem ser corregistradas à ressonância do paciente para uma localização atômica melhor. Esse método aumenta a objetividade e a acurácia na interpretação dos dados. Ele continua insistindo nisso, que vários estudos mostraram que a análise visual do metabolismo com o PET é menos acuraz do que a quantificação. E o corregistro com a ressonância aumenta a identificação do foco epileptogênico. A análise quantitativa com o SPM ajuda a identificar as zonas epileptogênicas e pode aumentar a performance diagnóstica do PET para detectar a epilepsia. O SPM foi particularmente útil em identificar
os focos parasagitais, como esse último que eu mostrei, que podem não ser identificados na análise visual. Eu até agora falei do que a gente tem no Brasil disponível. Existem outros traçadores que a gente não tem, como o flumazenil, não tem aqui no Brasil, que é para receptores GABA, e ele tem uma visualização melhor dos hipocampos normais e uma sensibilidade maior, e a extensão da hipoconcentração GABAérgica é limitada à lesão, diferentemente da glicose. E tem o triptofano também, que entra na síntese da serotonina, e a gente vai ver, no caso do triptofano, uma hiperconcentração no foco epileptogênico. Mas, infelizmente, nada disso está disponível para a gente. E, para terminar, eu queria falar de outras aplicações, com esse último caso, agora de fevereiro de 2021, um menino de 7 anos, começou com crises focais motoras no dimídio direito, que podiam ter ou não progressão bilateral. Em julho de 19, essas crises foram ficando progressivamente mais frequentes, com períodos de epilepsia parcial descontínua, associadas à hemiparesia direita progressiva, em uso de politerapia anticonvulsivante, sem melhora clínica, e foi encaminhado para o Centro de Tratamento de Epilepsia, aqui de Goiânia, para diagnóstico e orientação terapêutica. O exame de ressonância magnética evidenciava um discreto alargamento global dos sulcos corticais no hemisfério esquerdo, com atrofia hipocampal e áreas de hipersinal flare no córtex motor primário. Elas foram interpretadas como gliose ou displasia cortical, mas isso era, na verdade, ativação cortical contínua. Então, aqui, na ressonância, a gente vê as áreas apontadas como gliose. Para uma criança, esses sulcos estão muito pronunciados, e aqui outras áreas que foram interpretadas como gliose. Mas a gente fez um SPECT, uma perfusão nessa criança, onde a gente vê uma hipoperfusão difusa no hemisfério esquerdo. Tá? Isso é bem evidente mesmo na análise visual. Tá? E isso corrobora, nesse cenário, esse diagnóstico de encefalite crônica de Rasmussen. E os tratamentos necessários são a plasmaférese e a imunoglobulina. Então, existem outros trabalhos mostrando o PET na encefalite de Rasmussen, que tem realmente esse hipometabolismo em todo um hemisfério. Tá? Então, isso é um caso diferente, não é uma epilepsia, mas uma síndrome. Então, eu queria terminar reforçando o agradecimento aos nossos patrocinadores, à sociedade, ao organizador e ao instituto que me proporciona sempre casos desafiadores, me estimula a estudar bastante, e a toda a equipe de epilepsia. O que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado.